Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2024 do Grupo Casas Bahia. Este vídeo é disponibilizado juntamente com material de divulgação e amanhã será realizada a nossa videoconferência ao vivo para a sessão de perguntas e respostas. No segundo trimestre de 2024, tivemos uma continuidade da melhoria gradual que temos reportado desde os ajustes implementados do plano de transformação, que trouxeram maior impacto nos resultados do segundo semestre de 2023. Nossa prioridade é termos um fluxo de caixa livre mais robusto e, em razão da evolução das iniciativas do plano, tivemos uma geração positiva de R$ 92 milhões no trimestre. Contribuindo para essa geração, destaco a forte disciplina no capital de giro, mantendo um nível otimizado de estoque 1,4 bilhão inferior se comparado ao ano anterior e reduzindo o prazo de 97 para 82 dias de estoque. Este é o terceiro trimestre consecutivo de melhoria na margem bruta e EBITDA desde o terceiro tri do ano passado, mais impactado pelos ajustes do plano. O Elcio vai detalhar um pouco mais o resultado, mas ressalto que, além dessa melhoria trimestral, tivemos um avanço anual de margem bruta com aumento de 1,5 pontos percentuais para 30,7%, refletindo um mix mais rentável e qualidade do estoque e aumento da penetração dos serviços. Mantemos um rígido controle de custos e o foco nas atividades core, que contribuem positivamente para a nossa rentabilidade. Exemplo disso é o crescimento de margem de contribuição, tanto na loja quanto no 1P online, enquanto os negócios complementares ao nosso ecossistema também mostraram ganhos de rentabilidade, como o 3P, lucro na Bartira e melhoria no Bank. Esses avanços possibilitaram um incremento anual da margem EBITDA em 0,7 pontos percentuais, atingindo 7%, bem como um ganho sequencial de 0,9 pontos percentuais sobre o trimestre anterior. Também gostaria de salientar que tivemos a conclusão do reperfilamento da dívida de R$ 4,1 bilhões com adesão da totalidade dos credores. Esse é um grande voto de confiança que recebemos pelo avanço das iniciativas do plano de transformação, que viabiliza o aumento do prazo médio de 22 para 72 meses e a redução do custo médio em 1,5 ponto percentual, fortalecendo o nosso balanço e fluxo de caixa. Reforço aqui nosso posicionamento estratégico de player especialista omnicanal com foco em rentabilidade. Assim, nosso GMV e receita apresentam uma redução em razão das decisões operacionais associadas ao plano de transformação, que, de maneira esperada, reduzem a receita no primeiro momento, mas priorizam a rentabilidade e a sustentabilidade da operação no médio e longo prazo. Dessa forma, essa variação reflete principalmente o ajuste no nosso parque de lojas, com fechamento desde 2023 de 60 unidades que eram detratoras de margem, e o redimensionamento da operação online, com redução de incentivos no canal B2B, que anteriormente representava 35% do GMV online de 1P e hoje representa 24%, mas com margens melhores. Além disso, a descontinuidade de 23 categorias na operação 1P, que continuamos a vender pelo 3P, rentabilizando pelas taxas de comissão. Como consequência desses ajustes, o 3P apresentou aumento de receita, enquanto o 1P online e a loja tiveram melhoria anual na margem de contribuição, de 0,8 pontos percentuais e 0,3 pontos percentuais, respectivamente. Ou seja, aumentamos a rentabilidade dos canais, mesmo com a redução de top line, de maneira sustentável e criando um potencial de alavancagem operacional para os próximos trimestres. Com essas novas bases de eficiência, teremos geração de valor com a retomada gradativa dos ciclos de crescimento. Agora, gostaria de falar sobre o nosso crediário, que é uma grande alavanca de vendas e rentabilidade para a companhia. Somos predominantes na oferta de crediário no Brasil e, nesse trimestre, tivemos aumento da carteira para 5,5 bilhões de reais. Os indicadores de inadimplência permanecem saudáveis, com over 90 e PDD sobre carteira, melhorando anualmente e trimestralmente. Destaque para o crediário digital, que bateu recorde na venda online de 1P, com 7,9% de participação. Temos um crediário com longo e consistente histórico de rentabilidade,
uma marca forte nesse crediário e um mercado endereçável de 91% dos municípios brasileiros, ou seja, muito potencial de crescimento, com forte geração de valor no longo prazo. Buscamos máxima eficiência de nossa infraestrutura logística pela automação de processos, aumento da produtividade pela omnicanalidade e rentabilidade através da redução de custos e ampliação de serviços para sellers e não sellers. Essa abordagem impulsionou um avanço de 19% no fulfillment multi-marketplace em número de clientes e 30% na receita, enquanto a logística para terceiros também cresceu 19% em número de clientes e 13% nos pedidos. E mesmo com o fechamento de 4 CDs para adequar a nossa operação a uma abordagem especialista com estrutura enxuta e rentável, tivemos melhorias significativas nos prazos de entrega em todas as modalidades, com destaque aqui para as entregas do Marketplace, não gerenciadas pela companhia, que reduziram o prazo em 43%, devido à mudança de estratégia do 3P, com um mix mais voltado para itens core e desenvolvimento das alavancas de qualificação de sellers. Nesse segundo trimestre, nosso plano de transformação, que visa gerar um fluxo de caixa livre mais robusto e maior retorno sobre o capital, completou um ano desde o seu lançamento. Aproveito esse momento para apresentar um balanço das principais alavancas implementadas nessa primeira fase do plano de transformação, que focamos principalmente no replanejamento estratégico da companhia e em ajustes com efeitos imediatos. Começo pelas iniciativas que impactam o top line, destacando a participação recorde de 7,9% do crediário digital no 1P online, contribuindo para o aumento de 3 pontos percentuais para 16% da penetração do CDC e demais serviços. A operação 3P teve crescimento de 8% na receita do semestre, decorrente da revisão das operações do Marketplace e demais serviços, com um aumento do take rate de 0,2 pontos percentuais para 12,6% no 2T24. Tivemos a migração de 23 categorias com margens negativas do 1P para o 3P, que contribui para a melhoria na qualidade do estoque e a menor necessidade promocional para seu giro. Na frente de custos, tivemos redução de 8,5% nas despesas com serviços de terceiros na visão semestral, decorrente do estabelecimento de uma torre de controle permanente para renegociação e revisão dos contratos da companhia. Destaco também os ajustes estruturais que realizamos e que seguimos capturando seus benefícios, como a redução de 10 mil posições, que representam mais de 20% do quadro e mais de 40% dos cargos de liderança. A readequação de 9 CDs, incluindo o encerramento de 4 deles, e o fechamento, desde o início de 23, de 60 lojas deficitárias. Ainda sobre lojas, estabelecemos um plano de recuperação, que possibilitou que 54% do nosso parque tivesse melhora de margem, sendo 12% delas acima de 5 pontos percentuais, enquanto as demais se mantiveram estáveis. Sobre a ótica de fluxo de caixa, reforço novamente a geração de 92 milhões de reais no segundo TRI, que colaborou para termos o melhor primeiro semestre de fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos. Liberamos 1,4 bilhão de estoques, melhorando sua qualidade, com 92% do inventário em até 90 dias. Sobre a visão de custo de capital, friso a melhoria no custo médio, de CDI mais 2,6% para CDI mais 2%, e o aumento do prazo médio da dívida, de 30 meses para 72 meses. Realizamos diversas iniciativas para a melhoria da estrutura de capital, como a captação de 623 milhões de reais por meio de follow-on, o reperfilamento da dívida de 4,1 bilhões de reais, concluído com a adesão da totalidade dos credores, bem como o avanço na monetização de ativos, incluindo a monetização de 1,7 bilhão de reais em ativos tributários. Por último, gostaria de falar sobre a mudança no modelo de financiamento do crediário, iniciativa com menos avanços se comparada às demais mencionadas, dado que ainda não houve a captação. Mas ainda assim, tivemos avanços importantes na segregação sistêmica dos recursos do FDIC e da companhia, implementação de biometria para a redução de fraudes, contrato de CCB e implementação de controle de sistemas. Essas iniciativas, além de favorecerem as condições de captação, nos permitem escalar a penetração do crediário também no digital.
Porém, é importante ressaltar que concluímos a primeira fase do plano. Continuamos com o nosso escritório de transformação com time próprio e apoio do BCG, que garante o suporte de uma consultoria estratégica de primeira linha desde o início do plano. Estamos focados na execução e na identificação de novas oportunidades. E, com base no mapeamento dessas iniciativas, ampliamos a nossa estimativa de melhoria no LAIR de curto prazo em 200 milhões de reais, estabelecendo um novo alvo em um intervalo de 1,6 a 1,8 bilhão de reais de melhoria. Lembrando que esse incremento considera somente iniciativas já estruturadas, parcialmente implementadas e que continuaremos buscando novas oportunidades. Passo agora a palavra ao Elcio para os destaques financeiros. Obrigado, Renato, e olá a todos. Nessa apresentação, abordarei os temas financeiros em 3 blocos, como tenho feito nos últimos trimestres. Primeiro, discutiremos os resultados do segundo trimestre e os efeitos e benefícios que já podem ser observados após o primeiro ano do plano de transformação, onde o foco tem sido rentabilidade e fluxo de caixa. O Renato já comentou um balanço das entregas e temos executado o plano com bastante disciplina e consistência. Quando focamos em rentabilidade, fizemos muitos ajustes de alocação de capital entre os negócios, foco em categorias core, realinhamento entre os canais de venda, revisão de comissões, de fretes, entre outros. De forma esperada, esse conjunto de medidas levou a uma diminuição da receita e necessário, portanto, uma redução dos custos e despesas de igual ou maior intensidade. O Renato já comentou as várias iniciativas de custos e despesas implementadas durante o segundo semestre de 2023 e que tiveram seus impactos não recorrentes no resultado naquele período. Pois bem, iniciamos o primeiro trimestre do ano de forma mais limpa, com a margem bruta, por exemplo, já no patamar histórico, e sempre indicamos que seria um processo gradual e sequencial. Estamos agora apresentando o segundo trimestre com resultados melhores ano contra ano e também em comparação com o primeiro trimestre deste ano. As iniciativas do plano continuam avançando ao longo dos próximos períodos e que vão melhorando estruturalmente os resultados da companhia. À medida que executamos a transformação, temos a prioridade bastante clara de geração de caixa livre e manutenção da liquidez para a gestão da operação. Neste trimestre, fechamos com um fluxo de caixa livre positivo de 92 milhões de reais, sendo o melhor fluxo de caixa do primeiro semestre dos últimos 5 anos. Fechamos com a liquidez de 2,9 bilhões de reais, estável em comparação ao primeiro trimestre. Implementamos o reperfilamento da dívida, e certamente é um marco fundamental nesta trajetória. Começo então pela DRE, que novamente apresentou melhoria sequencial na comparação anual e trimestral. Assim como no trimestre anterior, a receita diminuiu 14% devido às decisões operacionais implementadas, em linha com o nosso posicionamento de player especialista omnicanal rentável, conforme já falamos anteriormente. O lucro bruto totalizou 2 bilhões de reais, uma margem bruta de 30,7%, uma melhoria anual de 1,5 ponto percentual e trimestral de 0,7 ponto percentual, refletindo um mix mais rentável, qualidade do estoque e maior penetração de serviços. Destaco que esse é o terceiro trimestre consecutivo de melhoria sequencial de margem desde o terceiro trimestre do ano passado, onde tivemos impacto pelos saldões realizados para a liberação de estoques antigos e de menor giro. As despesas tiveram uma redução de 9,1% ano contra ano, fruto dos ajustes e austeridade orçamentária. Claramente, dado o cenário de mercado e de companhia, estamos reforçando uma cultura de gestão de gastos bastante rígida. Alcançamos uma margem EBITDA de 7%, um avanço anual de 0,7 ponto percentual e trimestral de 0,9 ponto percentual, marcando assim o terceiro trimestre consecutivo de avanço. A despesa financeira líquida reflete o efeito positivo líquido de 637 milhões de reais. Dentro das normas contábeis, temos o CPC 48, onde avaliamos se este reperfilamento da dívida se enquadra dentro de um termo que chamamos de modificação substancial. Após análise, concluímos sim que houve uma modificação substancial e, portanto, não reconhecemos a dívida anterior e reconhecemos uma nova dívida.
A diferença entre as obrigações originais e as novas obrigações geraram este ganho contábil temporário. Não existe ganho de caixa e este ganho contábil será revertido ao longo do prazo da nova debenture, e não havendo nenhuma modificação futura. Portanto, é um item não recorrente e por isso estamos incluindo de forma gerencial uma linha indicando prejuízo líquido caso não tivéssemos esse impacto da RE. Assim, o lucro líquido do segundo trimestre foi de R$ 37 milhões positivo, e excluindo o efeito da RE, teríamos um prejuízo líquido de R$ 384 milhões. O aumento das margens, mesmo em um cenário de redução de receita, demonstra o potencial de alavancagem operacional que podemos capturar nos próximos trimestres, dado que já reduzimos as despesas de forma estrutural. Estamos entusiasmados com o plano de transformação e seus benefícios passam a ser capturados de forma mais evidente no resultado. Mas, cientes que é uma longa jornada e que tem muito mais pela frente para atingirmos o potencial dessa companhia. Em relação aos estoques, mantivemos o patamar de 4,4 bilhões de reais desde o quarto trimestre de 2023. Ano contra ano, temos uma redução anual de 1,4 bilhão, decorrente da diminuição do inventário mais antigo e de menor giro, conforme mencionamos nos trimestres anteriores. Em prazo médio de estoques, passamos de 97 para 82 dias, uma melhora de 15 dias ano contra ano. Gostaria de ressaltar a qualidade desse estoque, que 92% do inventário possui um prazo inferior a 90 dias e continuamos a fomentar a maior eficiência do time comercial e logístico para manutenção até novos avanços. Apesar de sempre estarmos olhando para o fluxo de caixa, nosso objetivo é crescermos em venda, mantendo um nível de estoque otimizado com uma inteligência comercial e sistemas e processos logísticos que permitam uma alocação eficiente do sortimento por região no Brasil. Em termos de fluxo de caixa, gostaria de destacar que tivemos um fluxo de caixa livre positivo em 92 milhões de reais, mesmo com uma receita sendo 1 bilhão menor versus o mesmo período do ano anterior. Este resultado é fruto da disciplina do capital empregado em todas as suas frentes e, além disso, mantemos elevado o impacto positivo da monetização fiscal e os gastos com processos trabalhistas dentro do esperado. Ressalto que o fluxo de caixa é prioridade para a companhia e tivemos evoluções importantes nos últimos meses. Exemplo disso é que na visão semestral, uma clara tendência de melhora do fluxo de caixa livre, que permitiu atingirmos o melhor resultado de primeiro semestre dos últimos 5 anos. Destaco também a menor variação de saldo de liquidez de segundo trimestre dos últimos 4 anos, que permitiu encerrarmos o trimestre com uma posição de liquidez de 2,9 bilhões, essencialmente estável em relação ao trimestre anterior. Gostaria de reforçar que, conforme o publicado ao mercado, estamos praticamente concluídos com o reperfilamento das dívidas financeiras quirografárias de 4,1 bilhões de reais, que contemplam o alongamento do cronograma de amortização, incluindo a carência de 24 meses para pagamento de juros e 30 meses para o pagamento do principal. O prazo de amortização passa de 22 meses para 72 meses e temos uma redução no custo médio de 1,5 ponto percentual. Desta forma, a companhia preservará 4,3 bilhões de reais nos próximos 4 anos, sendo 1,5 bilhão já em 2024. Esse é um marco fundamental no plano de transformação e continuaremos avançando na melhoria da estrutura de capital e de dívida da companhia. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao Renato. Gostaria de reforçar que temos diversificado nossas fontes de receita por meio da monetização de serviço logístico, retail media, crediário e aumento da penetração de serviços, que além de contribuir para a margem, extraem todo o diferencial competitivo que a omnicanalidade nos proporciona. Nos posicionamos como um especialista omnicanal, priorizando a rentabilidade em todo o nosso ecossistema, em todas as nossas unidades de negócio. Como reflexo dessa estratégia, alocando recursos no que fazemos bem, o nosso core, temos o aumento da rentabilidade em todos os canais. O rigor na disciplina de custos, aliado à maior captura
das iniciativas do plano de transformação resultaram no terceiro trimestre consecutivo com melhoria de margem bruta e EBITDA, inclusive com aumento ano contra ano. Essa melhoria operacional foi essencial para termos uma geração de fluxo de caixa livre de 92 milhões de reais no TRI e a menor variação de saldo de caixa no segundo trimestre dos últimos 4 anos. Tivemos a conclusão do reperfilamento de 4,1 bilhões de reais da dívida bancária, com a adesão da totalidade dos credores, representando um voto de confiança na evolução do plano de transformação e endereçando parte da melhoria de estrutura de capital para o período. Estamos na segunda fase do plano, agora com investimentos seletivos, que devem fortalecer o core e gerar incremento de receita. Tudo isso para, a partir de 2025, termos um novo momento na companhia, de maior aceleração, com foco em expansão, melhoria dos canais e continuarmos a evoluir ainda mais nossas margens. Aproveito aqui para agradecer a todos os nossos clientes, nossos colaboradores, aos fornecedores e instituições financeiras e demais stakeholders. Estamos confiantes que estamos no caminho certo para mudar a companhia de patamar e entrarmos em um novo ciclo de crescimento a partir de 2025. Seguiremos com dedicação total a vocês. Muito obrigado a todos e até amanhã na nossa videoconferência.